Ok, irmãos, nós vamos dar seguimento aqui à nossa série de estudos, Cartas da Prisão. Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. Hoje o nosso texto está no capítulo 2. Quem tem acompanhado a nossa série de mensagens já sabe que ela se refere a 4 cartas específicas que o apóstolo Paulo escreveu enquanto estava preso em Roma. Nós temos explicado aqui que essa prisão na capital romana foi motivada por na verdade, é o resultado, né, de uma longa trama dos líderes judeus de Jerusalém que tinham a intenção de matar o apóstolo Paulo, mas era propósito de Deus que ele desse testemunho do evangelho também em Roma, né, perante César, como diz Atos 27, 24. Então, nessa carta que nós escolhemos para iniciar essa série de estudos, Paulo se define como um embaixador em cadeias. Ele via a si mesmo como um representante oficial de Cristo em Roma, enviado ali não como um preso, né, de Roma, mas como um preso de Cristo, como ele se define também em outras cartas, em outros lugares. E ali ele tinha esse objetivo de fazer conhecido o mistério do Evangelho, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós vemos esta narrativa em Efésios capítulo 6, 19, também versículo 20. Uma das razões que levou Paulo a dizer essas coisas, né, a se colocar como um embaixador em cadeias, a serviço de Cristo, era evitar que os irmãos da igreja de Éfeso se sentissem desanimados, abatidos pelo fato de ele estar preso. Assim como ele faz com a carta aos Filipenses, aqui ele também vai mostrar que a sua prisão faz parte do propósito soberano de Deus e que isso há de concorrer para o bem da igreja. Então, tudo isso nós temos falado, né, também que essa carta esclarece o plano maravilhoso que Deus tem de salvar aqueles que são seus, aqueles que têm sido separados, escolhidos por Ele, como nós vimos no capítulo 1, né, era do interesse de Paulo, claro que movido pelo Espírito Santo, né, que aqueles irmãos, assim como nós, compreendessem que eles faziam parte desse plano de Deus. E ele queria que essa compreensão os animasse, os encorajasse, para que eles seguissem firmes em Cristo Jesus, na fé e no propósito de agradar a Deus. E é esse o mesmo objetivo que nós temos aqui, é a mesma expectativa que nós guardamos no coração, de que o estudo dessa carta também traga para nós este ânimo, esse encorajamento, para que nós possamos seguir firmes em Cristo, né, tendo em mente que esse é o firme propósito de Deus para nós e que o nosso firme propósito deve ser o de agradar a Deus em tudo, né, como uma resposta a esse ato da graça de nos salvar, né, de nos resgatar da perdição eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o que Paulo está fazendo aqui nesses 2 primeiros capítulos, especialmente no capítulo 2 agora, que é o nosso texto dessa manhã, ele está preparando a estrutura, né, dessa ponte do conhecimento que ele quer que os irmãos andem por ela, para que eles saiam, né, de um ponto de conhecimento mínimo, básico, acerca de Cristo, de Deus, da obra salvífica do Senhor, e avancem para um ponto muito mais avançado, né? Avancem e avançado ficou redundante, né? Que eles avancem para um ponto muito mais adiante, muito mais à frente, desenvolvido, acerca da compreensão de quem é Cristo, de quem é Deus, do que significa essa obra de salvação, e por que eu fui inserido nela, por que eu faço parte da família de Deus, e por que eu posso afirmar isso para as pessoas sem sombra de dúvida. Ou seja, Paulo está construindo essa ponte de acesso a esse conhecimento. E aqui ele vai estabelecer conceitos que vão se estender por toda a carta, e vão marcar certamente o entendimento daqueles que estudam a carta aos Efésios, e certamente também vão maravilhar, né, todos estes que se dedicam a estudar essa carta, porque de fato ela é uma carta maravilhosa, ela é uma joia da teologia cristã, como já foi definida por, né, muitos estudiosos, e é um privilégio grande para nós podermos estudar esse texto e aprender com ele, né, para que nós também possamos andar por essa ponte do conhecimento
e chegar a avançar para níveis maiores do conhecimento de Deus nas nossas vidas. Então, nos primeiros 3 versos, Paulo vai mostrar aqui em que estado vive o homem sem Deus. Lembre-se que no início Paulo fala sobre a eleição incondicional, que Deus realiza antes da fundação do mundo, antes que houvesse mundo, para que no mundo houvesse pessoas e essas pessoas pudessem pecar. Deus já havia elegido, Deus já havia escolhido pessoas para a salvação. E nesse processo de escolha, em tudo isso que Deus fez, Ele estabeleceu um representante, um mediador, que seria aquele sobre o qual Deus depositaria realmente a sua alegria, a sua satisfação, o seu contentamento, porque essa pessoa seria aquela que iria viver uma vida perfeita, de obediência a Deus, fazendo sempre a sua vontade, tudo que lhe agrada, é o seu Filho amado Jesus Cristo. Então Paulo mostra como Deus realizou essa obra de uma maneira extraordinária e como ela chega até nós por meio de Cristo, e nós enfatizamos aqui que a expressão em Cristo é uma expressão que vai se repetir muitas e muitas vezes ao longo dessa carta, porque é a temática principal de Paulo na carta aos Efésios. Ele vai mostrar que tudo que Deus faz por nós e em nós, Ele faz por meio de Cristo. Então, dos versos 15 em diante, ele está orando e pedindo a Deus que abra o entendimento daqueles irmãos para que eles compreendam isso, tudo que Deus tem feito em Cristo Jesus. Mas agora ele vai mostrar em que situação o pecador se encontra quando essa graça chega até a sua vida, quando ele é chamado por Deus para a salvação, quando acontece a sua vocação, o seu chamamento para deixar a vida de pecado e vir para o Senhor. Então Paulo vai definir a situação desse homem perdido, seguindo aqui 3 termos basicamente. Primeiro, ele fala que o homem sem Deus está morto. Segundo, ele diz que o homem sem Deus está escravizado. E terceiro, o homem sem Deus está condenado. Então, o homem sem Deus está morto, ele está escravizado e ele está condenado. 3 situações que nós vamos analisar aqui rapidamente. Primeiro, os versos 1 a 3, ele diz: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, seguindo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós vamos focar aqui, em princípio, no verso 1. O homem sem Deus está morto. Como nós enfatizamos nos domingos anteriores, todas as palavras que estão nos evangelhos e assim como nas cartas, são palavras escolhidas deliberadamente com um propósito. A Bíblia toda, irmãos, é um livro intencional. Existe uma intenção na Bíblia. A intenção de levar o homem que a lê, que a estuda, que se dedica a buscar ali o conhecimento de Deus, a este conhecimento. É claro que se alguém tenta ler a Bíblia sem entregar a sua vida a Cristo, sem nascer de novo, ela não vai transmitir a essa pessoa o conhecimento que ela procura. Mas aqueles que já estão em Cristo, à medida em que se aproximam da palavra de Deus, essas pessoas vão conhecer textos, livros de em vários momentos diferentes da história, foram escritos por várias pessoas diferentes, mas todas as palavras das Escrituras foram escolhidas deliberadamente para transmitir para nós um estilo de vida, uma ética para a vida. Então, esse livro é um livro de conhecimento, mas também é um livro de prática, de vivência. Teologia bíblica, mas também teologia prática. Então, quando Paulo fala da condição do homem sem Deus, ele usa uma figura muito forte para impactar os seus leitores, que é o que? A imagem da morte. Paulo define a situação do homem sem Deus como um estado de morte. Ele tem a intenção de deixar claro pelo menos 2 coisas. A primeira delas é que o homem sem Deus não está apenas enfermo, ele está morto. Não se trata de uma situação de enfermidade onde ele pode talvez encontrar um remédio, uma terapia, uma solução. Não, não tem solução, ele está morto, morto espiritualmente.
Essa é a primeira coisa que Paulo quer mostrar. A segunda coisa é que esse homem morto, por estar morto, ele está incapacitado de fazer algo por si mesmo com respeito à sua situação. Ele não pode mudar a sua situação. Ele não pode deixar de estar morto, porque, estando morto, ele não pode fazer nada para mudar isso. Todos nós sabemos o que é um corpo morto, não é, irmãos? Desprovido ali de alma, de sentimentos, incapaz de reagir a estímulos. Você pode chegar ali com um alfinete, com uma faca, né, e espetar o corpo do morto, que ele não vai manifestar nenhuma reação. Se você colocar esse morto em um jazigo luxuoso, ele não vai te agradecer. Se você jogá-lo em qualquer outro lugar, ele não vai ficar chateado com você e não vai reclamar, porque ele está morto. Ele não tem expressão. Ele não pode manifestar a sua vontade, o seu querer, né, a menos que isso tenha a ver com o estado de morte em que ele se encontra. É assim que o texto descreve o homem apartado de Deus. Ele está morto. Morto. Então, queridos irmãos, isso quer dizer que todos nós nascemos com uma natureza moral e espiritual totalmente corrompida. Não há em nós nenhuma parte que não tenha sido tocada pelo pecado, nenhum fio de cabelo que não tenha sido comprometido pelo pecado, nenhum neurônio que não sofra a ação da corrupção do pecado. Então, tudo que nós pensamos, planejamos, imaginamos, de um modo ou de outro, por melhor que seja a nossa intenção, isso sempre redundará em pecado. Se Deus não tiver misericórdia de nós, sem Ele, nós não temos a capacidade de fazer nenhuma coisa boa, isenta de mal. Por isso tem uma frase atribuída a Calvino que dizia: e se há alguma coisa boa em mim, é Cristo. Calvino dizia. Se há alguma coisa boa em mim, é Cristo, não sou eu. Porque eu não posso produzir nada de bom. Então você dirá: poxa, pastor, mas tem tanta gente que pratica boas ações, que faz coisas boas. Sim, de fato tem. Nós somos capazes de fazer coisas boas, mas o impulso para fazer essas coisas não é próprio de nós mesmos, vem de Deus. Vem de Deus. Não temos nem a capacidade de nos voltar para Deus se Ele não fizer algo a respeito. A gravidade dessa situação é demonstrada pela imagem que ele usa, a imagem da morte. Então, irmãos, esse é o quadro do homem sem Deus. Paulo utiliza duas palavras para demonstrar a causa dessa morte espiritual. Ele vai dizer aí que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. O termo traduzido aqui por transgressão significa basicamente desviar-se deliberadamente do caminho ou ultrapassar por vontade própria um limite estabelecido. Ou seja, é quando eu deliberadamente faço aquilo que Deus diz para eu não fazer. Por outro lado, existe aqui também a outra palavra que é pecados, que no termo original significa literalmente errar o alvo, ficar aquém ou abaixo da expectativa. Então, em resumo, Paulo está dizendo que o estado do ser humano natural o leva a pecar, tanto praticando deliberadamente o que é mal, e ao mesmo tempo sendo privado do impulso de fazer o bem por si mesmo. Ele peca pelo que faz e pelo que deixa de fazer. Então, quando Deus diz não faça, ele diz eu vou fazer e faz. Quando Deus diz faça, ele diz não vou fazer e não faz. É isso que nós chamamos de pecado por comissão e por omissão. Quando nós fazemos o que Deus diz para não fazer e quando não fazemos o que Ele diz para fazer. Mas Paulo vai além. Ele diz que esse homem que está morto, ele não está apenas morto, mas ele está escravizado. Versículo 2. Nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar,
do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Veja que Paulo mostra que era assim que nós vivíamos, irmãos, perfeitamente adequados a um sistema que nos escravizava. Por quê? Porque os nossos olhos estavam fechados, nós não conseguíamos ver. Não conseguíamos ver. Quantos aqui já ouviram sobre o mito da caverna, né, de Platão? O mito da caverna é muitas vezes repetido nos cursos superiores, para ilustrar muitas vezes a atitude de pessoas que, mesmo tendo sido esclarecidas a respeito da verdade, elas preferem viver na mentira. Mesmo tendo conhecido a luz, elas preferem viver na escuridão. Então, o que acontece com o homem natural é que, por mais que ele ouça a verdade, ele já está condicionado a viver na mentira. Por mais que ele veja a luz, ele já se acostumou a viver na escuridão. Então, por trás desse sistema, né, existe um processo em curso. Nós seguíamos num caminho que era ditado por um sistema espiritual maligno. Por trás dele existem agentes contra os quais o homem natural não tem o poder de lutar. O mundo e o diabo, no versículo 2, e também a nossa carne, no versículo 3, a tríade do mal. Nós já estudamos aqui sobre ela em tempos passados, né? O mundo, a carne e o diabo. Paulo explica que a palavra mundo aqui, né, ela quer dizer a ordem ou a lei, né, que governa este mundo. Então, não se trata do mundo físico, da criação de Deus, das belezas que Deus criou. Não, quando a Bíblia fala de mundo aqui, ela fala de um conjunto de valores, dessa cultura paganizada, das práticas pecaminosas, da alienação de Deus, do antropocentrismo, né, quando você coloca o homem no centro de todas as coisas, do hedonismo, que é o culto ao prazer, do materialismo, que é o apego exagerado às coisas, aos bens. É esse sistema que Paulo chama de mundo. Essas coisas compõem uma ordem, elas ditam um ritmo, elas estabelecem suas próprias leis que nos são impostas. Então é por isso que quando lança o iPhone, está em que agora? Já 13, 14? 15? Quando se lança o iPhone 15, tem uma turma enorme, uma multidão que vai para a fila para esperar a hora de abrir a loja para comprar. Isso é o que, irmãos? Isso é um processo de escravidão. As pessoas estão escravizadas ao sistema e elas se sentem obrigadas a comprar o último lançamento, porque senão elas ficarão defasadas e isso é horrível. A vida delas vai parar se isso acontecer. Isso é o que, irmãos? Isso é escravidão. Veja, às vezes nós falamos para as pessoas acerca disso e elas dizem, eu não sou escravo, eu sou livre. Sou uma pessoa livre. É o mesmo que os judeus falaram para Jesus, no capítulo 8, na carta do Evangelho de João, quando eles dizem para Jesus, nós não somos escravos de ninguém. E Jesus diz assim, vocês são, porque quem pratica o pecado é escravo do pecado. Então, esse mundo vive nesse processo de escravidão que a maior parte das pessoas escravizadas, não percebe que estão sendo escravizadas. Não é? E assim, o diabo, que Paulo chama aqui de príncipe da potestade do ar, é a inspiração, a tipificação e também a potencialização de todo o mal que é praticado por esse sistema. Por sua vez, a carne, que é a nossa natureza humana morta, escravizada ao pecado, inimiga de Deus, ela se alimenta e, ao mesmo tempo, ela alimenta esse sistema. E esses agentes, operando juntos, eles determinam o ritmo da vida daqueles que Paulo chama aqui de filhos da desobediência. Versículo 3, entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, Paulo está falando aqui acerca
desse sistema, desse ritmo que dita a nossa vida neste mundo. E aqui nós vamos ver que esses agentes operam independente do nosso querer, da nossa vontade, e vão determinando os nossos pensamentos, as intenções e as motivações que nós devemos ter. Mas como é que nós nos apegamos tanto a isso? É porque, irmãos, esses agentes, eles produzem coisas que falam que ao apelo da nossa carne, da nossa vaidade, do que deseja o nosso coração mau, pecaminoso. É assim que nós seguimos o primeiro Adão em sua rebeldia contra Deus e obedecemos apenas os seus impulsos. Não é o impulso adâmico que está dentro de nós de buscar autonomia, não somente em relação a Deus, mas em relação a tudo. Meus irmãos, como é difícil hoje na igreja você encontrar pessoas dispostas a obedecer. Obedecer a Deus. Obedecer a um sistema que é criado dentro da igreja também, a partir daquilo que a palavra de Deus orienta, para que as coisas funcionem dentro de uma ordem, dentro de uma organização, porque Deus é um Deus de ordem. Ele não é o Deus de caos. O Deus do caos, com D minúsculo, é Satanás. Deus não é o Deus do caos. Ele é o Deus da ordem, da organização, da excelência, das coisas bem feitas, especialmente quando são feitas para Ele. Então, eles seguem, esses filhos da desobediência, seguem Adão em sua rebeldia contra Deus e vão apenas no embalo dos seus impulsos, das suas vontades e dos seus pensamentos, seguem os seus desejos, seguem o seu coração. Já ouviu essa frase? Essa frase típica de filme. Hoje em dia, todo filme tem que ter essa frase. Siga o seu coração. O que Jeremias 17 fala sobre seguir o coração? Ele diz, não siga o seu coração, porque ele é mentiroso. Ele engana você. Portanto, não siga o seu coração. Mas a sessão da tarde diz, siga o seu coração. E é tão melosinho, não é tão romântico. Irmãos, nós vivemos nesse sistema. Então, o que o mundo e o diabo fazem? Eles trabalham para criar mecanismos que tenham forte apelo emocional sobre a nossa carne, que criam a sensação de que a felicidade está em alcançar o prazer. E o homem sem Deus faz o resto. E por estar cego, esse homem não percebe o seu estado de escravidão, porque ele, na verdade, tem prazer nessa vida escravizada. Deus não tem lugar no seu mundo. Paulo traça aqui um contraste evidente entre os filhos de Deus e os filhos da desobediência. E eu fico pensando naquelas pessoas que acreditam que elas podem se manter isentas de decidir por Cristo ou contra Ele. Sabe, aquelas pessoas que você conhece, que acham bacana esse negócio de ser crente, dão valor a isso. Até muitas delas querem que os seus filhos vão para a igreja, mas elas mesmas não vão, porque elas acham que elas não precisam de Jesus. Elas não bebem, não fumam, não têm vícios, são boas pessoas, ajudam os pobres, até ajudam na obra da igreja, mas elas não assumem uma posição ao lado de Cristo. Você sabe o que essas pessoas estão fazendo, meus irmãos? Elas estão assumindo uma posição contra Cristo, porque não há neutralidade. Ou você é filho de Deus, ou você está no caminho da perdição. Não há meio termo, não há neutralidade. Então, essas pessoas que muitas vezes com um bom coração até acreditam que existe essa porta do meio, essa porta não existe, irmãos. Ou você se rende a Cristo e se torna um filho de Deus e herdeiro das bênçãos espirituais, ou você rejeita a Cristo e se coloca na condição de escravo do mundo, da carne e do diabo. Certa vez, assisti uma palestra de Alcoólicos Anônimos, muito edificante para mim, onde se dizia o seguinte: o alcoólatra não é apenas aquele que bebe até cair.
O alcoólatra é aquele que bebe socialmente, mas que não consegue chegar em casa depois que sai do trabalho sem passar no bar e tomar um copo. Ele não está bêbado, não perdeu a noção da realidade, mas ele se sente obrigado a todo dia passar no bar e tomar aquele copo. Ele também é um alcoólatra. O pecado, irmãos, é a mesma coisa nas nossas vidas. O assassino é tão pecador quanto o mentiroso. Existem graus? Sim, mas isso se aplica às leis dos homens. Mas diante de Deus, o pecado é um só. Entende isso? Então, Paulo mostra que esse homem está morto, que ele está escravizado, mas que ele também está condenado. O verso 3 vai dizer isso. Paulo explica que nessa condição em que vivíamos, nós éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Observe que Paulo chama a nossa atenção para o seguinte fato: mesmo nós que estamos em Cristo, também já chegamos a viver como escravos do pecado. Também já estivemos mortos em nossas transgressões e delitos. Já fomos contados entre os inimigos de Deus. E naquela época, Paulo afirma, todos nós éramos por natureza filhos da ira. Ou seja, a nossa natureza não serve para Deus. Naquela época, nós fazíamos tudo aquilo que era desejável aos nossos corações, que era aprazível aos nossos olhos, mas a maior parte das coisas que fazíamos era desprezada por Deus. Mais recentemente, muitos intérpretes da Bíblia têm sustentado que quando Paulo afirma anteriormente, nós também andávamos como desobedientes, ele se refere nós aqui aos judeus, mostrando aquilo que ele afirma em Romanos 3:23, que todos pecaram, todos, sem exceção, judeus e gentios, todos pecaram. Logo, isso também se aplica a todos os que estão em Cristo hoje. Essa expressão, filhos da ira, tem o sentido de condenados. Paulo desdobra aqui o ensino de Jesus sobre a condenação e absolvição. Vamos ver em João, deixa marcado Efésios, João capítulo 3, versículo 36. João 3, 36. Chegou lá? João 3,36, o que diz aí? Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. A ira de Deus. Ou seja, a ira de Deus e condenação são termos equivalentes. São termos sinônimos na Bíblia. Estar sob a ira de Deus é estar sob a sombra da condenação. Depois, se você voltar um pouquinho no verso 17 e 18 do mesmo capítulo 3, o texto diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, por que Cristo não veio para condenar o mundo? Porque o mundo já está condenado. O que ele veio fazer foi tirar pessoas desse processo de condenação, dessa condição de condenados, para uma nova condição, para uma nova forma de existência. Então, João diz aqui que a condenação é esta: Jesus veio ao mundo como a luz, mas muitos dos que viram a luz amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más obras. É o que João vai dizer na sequência lá do texto de capítulo 3. Então, é muito interessante como a gente vai percebendo essas conexões que a Bíblia tem, né? As cartas com os evangelhos e tudo mais. Então, a condenação do homem acontece no momento em que ele rejeita Cristo.
que ele escolhe viver como se Cristo não existisse. Neste momento o homem está condenado. Entende? Não precisa ter um tribunal. Ele simplesmente, com suas próprias atitudes e decisões, ele se coloca numa condição de condenação. Certa vez um grupo questionou Jesus sobre o que devia fazer para realizar as obras de Deus. Eles tinham a finalidade de agradar a Deus e garantir um lugar na sua presença, ao que Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. João capítulo 6, 28 e 29. Ou seja, Cristo é a medida para a salvação ou a condenação de alguém, de qualquer pessoa. No tempo oportuno, o cálice da ira de Deus será derramado sobre este mundo. E quando isso acontecer, infeliz daquele que tiver rejeitado a Cristo, daquele que tiver amado mais as trevas que a luz. Então, irmãos, resumindo aqui, Paulo descortina essa trágica situação em que a humanidade sem Deus se encontra. Observe que não há um caminho alternativo, como falamos, nenhuma forma de o homem se chegar a Deus por si mesmo em seu estado natural. A única coisa que existe em seu estado natural é a expectativa da condenação eterna. Esse é o ponto. E se a carta de Paulo aos Efésios parasse aqui, ela não seria nada além de um texto mórbido sobre a natureza humana fracassada. Mas graças a Deus que o texto não para aí. Ele mostra que se o homem não podia mudar a sua situação, e não podia porque ele estava morto, escravizado e condenado, mas Deus fez algo a respeito. Louvado seja o nome do Senhor. Então agora Paulo começa a falar sobre o que Deus fez por nós e em nós, quando nos encontrávamos naquela condição trágica, separados de Deus. E temos aqui então a contrapartida oferecida por Deus. Versos 4 a 7, acompanhe comigo a leitura. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Vamos parar aqui no verso 6. Quem lê essa carta pela primeira vez se surpreende ao chegar a esse ponto. Por quê? Imagine que você está ouvindo o noticiário, Antigamente, quando eu era menino, minha tia gostava de ouvir a Patrulha da Cidade. Me lembro até da musiquinha. Todo santo dia ela ouvia a Patrulha da Cidade. Também a Lista dos Finados, ela gostava de ouvir. São coisas de tia, Ela gostava de ouvir todo dia. E a Patrulha da Cidade só falava dos piores crimes que aconteciam na cidade. E ela gostava de ouvir todas as narrativas, todas as descrições de todos os crimes. Imagine você está ouvindo um noticiário desse tipo, e você ouve sobre alguém que praticou uma lista enorme de delitos. Uma lista enorme. Matou, roubou, fez de tudo que você possa imaginar de pior com alguém, com pessoas nesse mundo, enfim. E aí você ouve também que a polícia descobriu que essa pessoa fez, foi atrás dela e a alcançou. O que você espera que vai acontecer com essa pessoa? Vai para a cadeia, vai ser presa, não é isso? Não é essa a expectativa? Então, é a mesma expectativa que nós temos quando Paulo vai mostrar essa lista de coisas que nós fazíamos longe de Deus. E então Deus nos alcança, e Ele denuncia tudo que nós estamos fazendo, porque a sua presença revela o que nós estamos fazendo. Não é preciso que Ele diga nada.
o que você espera que Deus faça? Que Ele nos mande para a cadeia, que Ele nos condene, que Ele diga, olha, não tem solução para vocês, vocês vão para o inferno. Mas Deus faz exatamente o contrário, irmãos. A julgar pela descrição, conforme acabamos de ver, pela lógica, o autor deveria descrever como Deus agiu com juízo sobre nós para punir a nossa rebeldia contra Ele. No entanto, o que se vê é que a resposta que Deus dá não é com base em seu juízo, mas é com base na sua misericórdia e no seu amor. Observe como Paulo inicia essa sessão descrevendo antes da ação de Deus as virtudes que estão ligadas ao seu caráter. Ou seja, quem é Deus? Ele afirma que Deus é rico em misericórdia, que Ele é grande em amor, versículo 4. Nós já falamos aqui recentemente sobre o texto áureo que destaca esse caráter amoroso e compassivo de Deus, que é Êxodo 34, 6 e 7, quando nós lemos que esse Deus é um Deus compassivo, bondoso, grandemente benigno, tardio em irar-se, mas rico em misericórdia e em verdade. E no Antigo Testamento nós temos um abundante testemunho desse Deus como um Deus de amor. Não sei onde foi que o Marcião tirou a ideia que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, que não ama, e o Deus do Novo Testamento é um Deus bom, cheio de amor. O Antigo Testamento está cheio, repleto de passagens onde o amor de Deus é expressado pelo seu povo, um povo rebelde que deveria ter sido esquecido por Deus. Mas o amor de Deus o move a salvar, a resgatar, a buscar, a perdoar. Então Paulo contrasta intencionalmente essas características afetivas de Deus com a condição do homem caído, e ele diz, estando nós mortos em nossas transgressões, ele repete a sentença do verso 1 para que nós possamos nos lembrar do que nós éramos e do que Deus fez por nós diante do que nós éramos. Ele não quer ressaltar as nossas transgressões, e sim a bondade de Deus, a sua riqueza em graça, a sua grandeza em amor. Isso quer dizer, irmãos, que toda ação de Deus em nosso favor não tem a ver com o que nós somos, mas somente com o que Ele é, com o seu caráter compassivo e amoroso, que é ministrado a nós diariamente. Louvado seja Deus. Então, antes mesmo de dizer o que Deus fez por nós, Paulo precisa esclarecer que essa ação graciosa em nosso favor foi motivada apenas pela natureza compassiva e amorosa do Senhor. Por essa razão, quando nós estávamos mortos em nossas transgressões, ele diz, Deus nos deu vida. Ele vai resgatar a primeira frase do verso 1. Ele lhes deu vida. Mas de que maneira Deus fez isso, irmãos? Ele diz que Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Versículo de número 5. Juntamente com Cristo. Você se lembra do que nós temos dito aqui sobre Jesus desde que nós iniciamos essa jornada? Nós temos dito que Jesus é o mediador de todas as ações de Deus em nosso favor. Tudo que Deus faz por nós, não é sobre nós, é sobre Cristo. É sobre os méritos de Cristo. É sobre o fato de Ele ser o Filho amado do Pai. Então, irmãos, sim, é verdade, nós estávamos mortos em nossas transgressões. Sim, é verdade, nós estávamos escravizados pelo pecado, pelo mundo, pela carne, pelo diabo. Nós estávamos condenados, sim, estávamos. No entanto, diante de tudo isso, Paulo traz essa locução adversativa. Ele diz, mas Deus... É interessante isso, irmãos. Essa locução, ela já dá a entender que Deus fez algo totalmente inverso do que deveria ter feito. Mas Deus, conforme nós já vimos aqui, e muitos têm ressaltado,
né, em se tratando da relação do Deus Criador com a sua criação, em especial do homem, essas são as palavras mais importantes do contexto do Novo Testamento. Porque elas mostram que Deus agiu em favor do homem quando ele poderia simplesmente tê-lo condenado à perdição eterna. O que Deus fez? Lembre-se, ao ressuscitar a Cristo dentre os mortos, Deus o Pai o exaltou acima de todo principado, potestade, domínio, sobre todo nome. O Pai sujeitou aos pés do Filho amado todas as coisas. É o que nós vimos no finalzinho, no verso 20, no finalzinho do capítulo 1, 20 em diante. Ou seja, ao nos dar vida em Cristo, o Pai nos deu o privilégio de compartilhar da vitória de Cristo sobre o mundo, sobre a carne e sobre o diabo. E Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Ele nos lugares celestiais. Versículo 6. Onde é que nós deveríamos estar, irmãos? Já vivendo na perdição eterna. Mas o que Deus faz? Ele nos assenta à sua direita, junto com seu Filho amado. Meus irmãos, é só a partir desse ponto que começa o nosso arrependimento. Quando Deus nos ressuscita dos mortos. Um morto não se arrepende porque está morto. A obra é obra de Deus, só dele. Então é somente quando Ele nos ressuscita dos mortos que nós temos a capacidade de nos arrependermos e de nos voltarmos para Ele. Nós já explicamos aqui que essa última frase, nos fez assentar nos lugares celestiais, representa a obra consumada de Cristo, quando nós nos assentaremos com Ele nos lugares celestiais de uma forma literal. Contudo, do ponto de vista de Deus, isso já foi feito. Por quê? Porque tem a ver com Cristo e não conosco. Ele já está sentado à mão direita de Deus. Isso significa que, de certo modo, nós também estamos. E assim como Jesus é o mediador na humilhação da cruz, Ele é o nosso mediador, porque Ele subiu a cruz por nós, e nós fomos crucificados nele. Ele também é o nosso mediador na exaltação à glória celestial. Nós estamos exaltados em Cristo, sim. Ou seja, em Cristo nós já estamos assentados à direita de Deus. Pensemos nisso, irmãos. Quando nos sobrevém a inclinação de nos voltarmos para coisas tão pequenas nesse mundo, para coisas tão baixas, tão insignificantes, tão vulgares, tão depreciativas do nosso caráter cristão, da nossa nova vida em Cristo. Então, quando Deus poderia ter, de uma forma justa, nos punido com a condenação, o que Ele nos deu foi sua maravilhosa graça. Vejam aqui a materialização das palavras do Salmo 103, de 8 a 10. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados. Aleluia! Nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Esse Deus é um Deus bondoso. Agora já existe um antes e um depois. O que éramos sem Cristo e o que somos agora em Cristo Jesus. Não estamos mais mortos em nossas transgressões, mas vivos em Cristo Jesus. Não somos mais guiados pelo espírito deste mundo, não somos mais escravos do pecado, mas somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não somos mais condenados, mas somos livres para viver uma vida de liberdade no Espírito, na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A pergunta é: que poder tão grande pôde operar algo tão glorioso e tão grandioso, humanamente impossível? E eu digo para você, o poder da graça de Deus, a graça salvadora de Deus é em Cristo Jesus. Pela graça vocês são salvos, reitera o apóstolo Paulo. Infelizmente, há cada vez mais pessoas que vêm para a igreja interessadas nas riquezas materiais que Deus pode proporcionar.
E sim, Deus é um Deus de provisão, a Bíblia fala isso. Não é? Num dos salmos de Davi, ele diz: eu fui novo, fui jovem, agora sou velho, e nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Deus supre as nossas necessidades. Mas, meus irmãos, infelizmente, essas pessoas, em sua grande maioria, são bem intencionadas até, mas são mal direcionadas e muitas vezes enganadas. Porque a maior riqueza que nós podemos receber de Deus, nós já recebemos. É a riqueza da sua misericordiosa graça, é a abundância do seu amor que opera em nossa salvação e nos assegura uma herança eterna. Isso, irmãos, é verdadeira riqueza. Nós somos ricos. Porque a maior riqueza Deus já nos deu. A grandeza desse amor de Deus nos fez esquecer os dias da nossa escravidão, mas eventualmente é bom a gente lembrar daquele tempo, para que nós não depreciemos o que nós temos em Cristo hoje. Sabe, às vezes é bom a gente lembrar do tempo em que nós não tínhamos o que nós temos hoje, para que nós, ao nos acostumarmos a ter aquilo que temos, não desvalorizemos o que nós temos, porque nos lembramos, um dia eu já não tive, eu não tinha isso, já houve um tempo em que eu não tinha o que eu tenho hoje, mas hoje eu tenho, então louvado seja Deus. Com a salvação, irmãos, não é diferente, nós não podemos esquecer de onde Deus nos tirou. Essa advertência foi feita, né, a essa mesma igreja lá na frente, no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 5, lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Nada mais próprio, né, irmãos? Então Paulo, ele falou do porquê Deus fez. Deus fez porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele é gracioso, porque a sua graça é abundante. Mas ele também falou do que Deus fez. Ele nos deu vida juntamente com Cristo, nos ressuscitou dos mortos, nos libertou da escravidão e nos livrou da condenação. Mas Paulo ainda vai falar do para que Deus fez todas essas coisas. Versículo 7. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então veja, como essa transformação se efetiva na vida do pecador? Pelo sangue de Jesus. Porque Jesus subiu à cruz em nosso lugar. O seu sacrifício efetiva essa obra de Deus em nossas vidas. Esse homem, outrora morto, escravo do pecado, condenado, ele foi pregado na cruz juntamente com Cristo. Não pode haver ressurreição para uma nova vida sem a morte da vida velha, do velho eu, na cruz do Calvário. Romanos capítulo 6, depois você pode ler. E foi, irmãos, nessa forma horrenda de morte, que o Filho amado de Deus, que por meio dele o Pai demonstrou a todos o quanto é abundante a sua graça, o quanto ele é rico em misericórdia e grande em amor. Não é o que João vai dizer no capítulo que nós lemos, versículo 16, 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o que demonstra a abundância dessa graça, desse amor de Deus, o que Cristo fez por nós. É uma prova cabal, definitiva. Então, todos aqueles que têm sido salvos em Cristo, todos eles compõem a grande multidão que testemunha agora e testemunhará na eternidade da insuperável grandeza da graça de Deus por nós, em nosso favor. Nós todos somos uma prova viva da grandeza dessa graça. E nessa condição, na eternidade, nós seremos um elemento vivo, uma expressão pungente, aguda, impressionante da glória de Deus no universo. Irmãos, a glória é só de Deus. Ele não divide a sua glória.
Não há glória para os homens, só há glória para Deus. Por isso, por meio dessa obra, ele quis mostrar, não somente nesse tempo, mas nos séculos vindouros, no mundo, na eternidade, ele vai mostrar como essa graça é grande, através do testemunho da vida daqueles que foram salvos em Cristo Jesus. Por fim, terceiro ponto aqui nós vamos encerrar. Nós vamos perceber que o poder da graça que nos salvou é o mesmo poder que deve nos levar também a agir com graça. Versículos 8 a 10. Perdão. Paulo termina aqui fazendo umas 3 afirmações. Na primeira ele reitera, pela graça vocês são salvos mediante a fé. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Não é correto dizer que nós somos salvos pela fé, porque ao fazer isso, nós acabamos afirmando inconscientemente que o instrumento da salvação é a nossa fé, mas não é. O que o texto diz aqui é que o instrumento da salvação é a graça de Deus. Essa ênfase na graça já vem desde os versos iniciais, desde a doxologia que nós vimos, onde Paulo já destaca que a nossa eleição ocorreu já na mente de Deus antes da fundação do mundo. Verso 14 do capítulo 1. Aliás, verso 4 do capítulo 1, perdão. Ele fala da riqueza da graça de Deus, que ele derramou sobre nós abundantemente, versículo 6 do capítulo 1. No verso 5 do nosso capítulo, nós temos a mesma afirmação que nós vimos há pouco, que tem no verso 8, só que de maneira mais resumida, porque agora aparece aqui a fé como o meio pelo qual essa graça chega até nós. Usando aqui uma expressão que eu ouvi do reverendo Augusto Nicodemos, ele disse que a fé é a mão do pecador estendida para receber essa graça. E é exatamente isso. A fé é a nossa mão estendida para receber a graça que Deus quer derramar sobre nós. Nada além disso, irmãos. Por isso, quando alguém diz para você, você está enfrentando essa luta porque você não tem fé. Isso é uma bobagem, irmãos. Alguém poderia dizer para Cristo, você está pegado aí nessa cruz porque você não tem fé. Alguém poderia dizer para Paulo, você vai ser guilhotinado porque você não tem fé. Alguém poderia dizer para Pedro, você vai morrer numa cruz porque você não tem fé. Meus irmãos, isso não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia nos ensina. A questão da fé não é quantidade. A fé apenas precisa existir, só isso. Se nós tivermos fé, Deus fará por nós e em nós tudo que for necessário para a nossa manutenção, para a nossa vida, para que nós possamos nos manter firmes na presença dEle até o fim, de tal maneira que a obra que o Senhor começou em nós, Ele mesmo venha concluir nas nossas vidas. Não é à toa que Paulo enfatiza que a graça salvífica, bem como a fé, não vem de nós, é dom de Deus. Veja aí, na sequência ele diz, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Vem de Deus. Ou seja, até a fé que nós precisamos para receber a graça é dada por Deus, é uma dádiva. É Ele que nos dá a fé. Amém? A segunda afirmação que Paulo faz, reiterando aí o que ele já havia dito no verso 5 e no início do verso 8, é que a salvação não vem por obras. Verso 9. Não de obras para que ninguém se glorie. Não de obras para que ninguém se glorie. Esse é um dos temas prediletos do apóstolo Paulo, graça versus obras. Em todos os seus escritos, você vê ele falando sobre isso, especialmente em Romanos, em Gálatas, nas cartas aos Coríntios,
Esses dois elementos estão sempre em oposição. Paulo combate o legalismo aqui, a tendência de confiar na lei ou nas obras para a nossa salvação. Existem religiões nesse mundo que são calcadas em cima deste princípio, que nós somos salvos por obras. Existem algumas que até dizem que é Cristo quem nos salva, mas nós temos que praticar boas obras para completar a obra de Cristo, para merecer a salvação. Existem algumas em que Cristo nem é mencionado, nós só somos salvos por meio das obras. Mas todas estão focadas no mesmo princípio, ou seja, no erro, na heresia. Então, num primeiro momento, parece que para nós esse assunto está bem resolvido. Mas se a gente pensar direitinho, irmãos, talvez não. Sabe por quê? Porque na nossa caminhada cristã é comum que com o tempo nós passemos a acreditar que nós somos salvos porque merecemos. Entende? Nós acabamos desenvolvendo o hábito de classificar os pecados em maiores e menores, como a gente já mencionou aqui. Então, muitas vezes nós pensamos, Deus me salvou porque eu já não era tão pecador quanto aquele outro. Já havia ali uma sementinha de bondade no meu coração, por isso que Deus me salvou. Não, irmãos. Não havia nenhuma inclinação em você, nem em mim que nos levasse para Deus. Pelo contrário. Não é sem razão que o quadro pintado nos 3 primeiros versos desse capítulo é tão trágico, porque ele retrata com muita precisão qual era a nossa condição quando Cristo nos alcançou, quando nós fomos resgatados e redimidos em Cristo Jesus. Nós vivíamos em total demérito perante Deus. Não havia nada em nós que interessasse a Ele, que o agradasse, que nos levasse a nos voltarmos para Ele. Paulo mostra que se o homem merece alguma coisa de Deus, seria a sua ira, a condenação eterna. Isso sim seria justo. É comum a gente ouvir muitos cristãos dizendo, quando estão vivendo uma situação ou outra, não é? Elas falam, Deus vai me dar aquilo que eu merecer. Eu, quando ouço isso, meu cabelo até arrepia. Porque eu fico pensando, Deus me livre de Ele me dar o que eu mereço. Porque se Ele me der, eu estou perdido. Então, irmãos, a única coisa que nós merecemos perante Deus é o seu desprezo e a condenação dos nossos pecados. Por isso nós destacamos a locução adversativa do verso 4, quando diz, mas Deus... Ou seja, ninguém tem que se gloriar diante de Deus, porque tudo que vem dele vem por graça, graça e graça somente. Na carta imediatamente anterior aqui a essa, carta aos Gálatas, o mesmo autor falando da inutilidade da circuncisão como um meio de agradar a Deus, não é, de conquistar o favor de Deus, isso não passa de vanglória perante os homens. E ele afirma categoricamente, mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 6, versículo 14. Falando aos coríntios, ele orienta a nos lembrarmos do estado em que nos encontrávamos quando fomos chamados por Cristo. Éramos contados entre as coisas que merecem desprezo. Não havia em nós nenhuma sabedoria, nenhum poder que pudesse contribuir para a nossa salvação. Por essa razão, ele vai dizer que ninguém se glorie na presença de Deus. Aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios 1, 26 a 30. Na mesma carta, no capítulo 4, ao reprovar severamente a divisão entre os irmãos que formavam ali facções e se gloriavam em seus mestres preferidos, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, Paulo faz as perguntas retóricas da seguinte maneira: o que é que vocês têm que vocês não receberam? E se o receberam, por que se gloriam?
como se não tivessem recebido. 1 Coríntios 4, versículo 7. Em suma, irmãos, a salvação é dom de Deus. Não há motivo de glória para o homem. A glória pertence a Deus, somente a Deus. Não há sentido no crente ser orgulhoso, vaidoso, arrogante, presunçoso, mal educado, truculento. Não combina. Por quê? Porque o crente verdadeiro sabe de onde Deus o tirou. Ele sabe que não passava de um traste inútil quando Cristo o salvou. Eu e você, todos nós. Somos apenas pó e cinza, irmãos. Wesley gostava de definir a si mesmo como um tição tirado do fogo. É o que nós somos. Lenha queimada, sapecada. O Senhor nos salvou para que não queimasse o resto. E com esse resto ele fez algo novo, totalmente novo. É o que nós vamos ver no verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Já estamos aqui a caminho de terminar. Uma leitura apressada ou descontextualizada pode causar a impressão de que o autor está se contradizendo aqui. Porque ele acabou de dizer que a gente não é salvo por obras. Aí agora ele está dizendo que nós somos salvos para as boas obras. Bom, a questão aqui, irmãos, é que ele vinha falando no verso anterior sobre a inutilidade de confiar nas obras para a salvação, e de fato é assim, mas agora ele está afirmando algo diferente, bem diferente. Na verdade, é até simples de entender isso daqui. Precisamos destacar duas coisas. Primeiro, Paulo vai lançar aqui a base de um assunto que vai dominar o restante da carta, que é a nova criação. Nova criação. Ou a recriação do homem em Cristo Jesus. Se você olhar logo aí no versículo 15 do capítulo 2, o que Jesus está dizendo aí? O que Paulo está dizendo aí? Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois aí é judeus e gentios, em si mesmo criasse uma nova humanidade. Olha só, nova humanidade. Esse é um dos assuntos que dominam a carta aos Efésios, a nova criação, ou a recriação em Cristo Jesus. Paulo está fazendo menção aí dessa nova humanidade criada ou recriada por Deus em Cristo. Essa nova humanidade é aquela que, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 1, não nasce da vontade do homem nem da mulher, mas da vontade de Deus. Trata-se de um renascimento espiritual. Então o que importa não é ser judeu, ser gentio, ser pobre, ser rico, ser branco, ser negro, ser índio, circuncisão ou incircuncisão, homem ou mulher. O que importa é ser nova criatura. Isso é o que faz a diferença, irmãos. É fazer parte dessa nova humanidade em Cristo Jesus. Veja o que diz um pouquinho à frente o capítulo 4, os versos 22 a 24, na mesma carta, 4, 22 a 24, veja aí. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Procedentes da verdade. Então veja, isso, irmãos, é o que faz a diferença. E esse texto de 4, 22, 24 já nos leva ao segundo ponto que é enfatizado aqui, as boas obras. Elas são descritas aí no verso 24, que nós acabamos de ver,
quando ele fala sobre justiça e retidão procedentes da verdade. É para isso que Deus nos chamou, para que nós andemos em justiça e em retidão. Observe a lógica nas palavras do autor. Nós fomos refeitos em Cristo para abandonar as antigas práticas, aquelas que faziam parte das nossas vidas quando nós estávamos mortos espiritualmente, escravizados espiritualmente e também condenados como escravos do mundo, do diabo e da nossa carne. Mas agora em Cristo há um novo padrão para nós, que são as obras de Deus, as coisas do alto. Paulo está reforçando aqui o que já havia dito lá no início, antes da fundação do mundo, ou como ele diz no verso 10, de antemão, Deus nos escolheu nele, em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Ou seja, ele está enfatizando aqui, reforçando o que já havia dito no capítulo 1, verso 4. Se você seguir a leitura do capítulo 4, verá que o autor continua explicando o que são essas boas obras na prática. Deixar a mentira e falar a verdade, irar-se, mas não pecar, não dar lugar ao diabo, não roubar, mas trabalhar, vigiar o linguajar, dizer palavras boas que transmitam graça ao ouvinte e por aí vai. São todas boas obras próprias daqueles que nasceram de novo, que foram recriados em Cristo Jesus. E você vai dizer, poxa, pastor, pensei que essas boas obras eram ajudar a velhinha a atravessar a rua. Isso também faz parte. Porque o crente tem prazer em ajudar. Aquele que nasceu de novo tem prazer em ser útil na vida das pessoas, em ser bênção, para quantos ele puder ser bênção. Essas boas obras, praticar a caridade, ajudar os outros, sim, tudo isso faz parte, mas o ponto principal aqui, né, é o foco na coerência entre o fato de termos sido retirados do mundo e recriados em Cristo e viver de acordo com essa realidade. Ou seja, o testemunho de que houve realmente uma mudança em nosso caráter, uma transformação. Paulo aqui está combatendo outra coisa. Antes ele combatia o legalismo, de achar que nós podemos ser salvos por obras, por obediência à lei. Agora ele combate outro erro, que é o antinomismo, que é a ideia de que se a salvação é graça, então eu posso viver no pecado e ainda assim eu irei para o céu, afinal. É a moda do momento, a hipergraça. A moda do momento é essa, hipergraça. Você é salvo, então deixa cair, como se dizia antigamente. Vá para as baladas, vá para o Cabo Folia, viva a vida, aproveite ao máximo, porque você é salvo mesmo e não vai perder a sua salvação. Isso, irmãos, é antinomismo. Isso é diminuir a graça. Isso é diminuir o sacrifício de Cristo. Isso é agir levianamente. Isso é não ser cristão, porque o cristão verdadeiro, ele não pensa em viver no pecado, pelo contrário, ele pensa em viver uma vida de santidade e retidão na presença de Deus. Salvação é consumada e verificada na conduta de quem é salvo. É isso que Paulo está dizendo aqui. São essas as boas obras às quais ele se refere, que Deus preparou de antemão, assim como Ele preparou a nossa salvação, assim como Ele nos escolheu de antemão para sermos salvos por Sua graça e misericórdia, Ele também já havia determinado que seria a nossa ética cristã como salvos, ou seja, fazer as obras de Deus, fazer a Sua vontade, andar conforme a Sua palavra. Essas são as boas obras que nós devemos praticar. Amém, irmãos? Ficou claro isso? A diferença entre as obras que Paulo diz que não salvam e as boas obras que Deus tem para nós praticarmos são duas coisas diferentes, embora pareçam a mesma coisa. A conclusão que nós chegamos é que a graça de Deus
é poderosa e suficiente para nos salvar. Por sua graça e misericórdia, Ele nos tirou da morte espiritual, da escravidão espiritual e da condenação eterna, para sermos seus filhos amados e vivermos na sua presença. E eu aproveito esses 3 pontos finais aqui do apóstolo Paulo para fazer também a nossa aplicação, e com isso nós vamos orar. Então, a primeira coisa que eu gostaria de trazer para nós, a título de aplicação, é que, meus irmãos, salvação é graça. O que nós precisamos para recebermos esta graça é a nossa fé, somente. Você não pode acreditar que só quando você viver uma vida reta, completamente reta, perfeita, justa, você vai agradar a Deus. Entenda que você não pode agradar a Deus. Só quem pode agradar a Deus é Cristo. E Ele fez isso. Fez isso por você. Fez isso por mim. Ah, então, pastor, quer dizer que não preciso me preocupar com a minha conduta? Não, já vimos que não é isso que nós estamos dizendo. A nossa conduta, o mínimo que se espera de nós é que ela seja uma conduta reta, de que nós vivamos comprometidos com Deus, sim, mas não é a nossa atitude, a nossa conduta, as nossas obras que podem nos salvar, como nós já vimos. Salvação é graça, somente. Você não vai perder a sua salvação. Se você é um eleito, se você é um escolhido de Deus, você nunca vai perder a sua salvação. Então, a primeira palavra que eu tenho para nós nesse momento, a primeira aplicação é a seguinte: descanse no Senhor. Descanse em Deus, descanse na sua misericórdia, no poder e na suficiência da sua graça para você. Quem sabe depois, ouvindo esse vídeo, assistindo essa transmissão, alguém que não conhece ainda Jesus, que está tentando por seus próprios meios merecer a sua salvação, entenda que você não merece, nunca vai merecer a sua salvação. Cristo é quem merece a sua salvação. E é só em Cristo que você pode recebê-la, né, por graça e misericórdia. Você só precisa de fé para crer em Jesus. Só isso. Então, para você que é cristão, eu digo para você, descanse o seu coração. O Senhor, que começou a boa obra em você, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele vai perseverar com você para que você chegue até o dia final. Fique firme, não desanime, não se enfraqueça. E se porventura você tropeçou hoje, né, entenda que esse tropeço não tirou você do projeto salvífico de Deus. Ele continua te amando, continua desejando o teu bem e continua desejando completar a obra na sua vida. Então siga em frente. Deus é fiel. Confesse os seus pecados, abra o seu coração, o Senhor pode resgatar você, pode te restaurar, te levar de volta para o caminho. Mas o segundo ponto, que nós também já tocamos aqui, que a salvação não vem por obras, também é importante, irmãos. Tudo aquilo que nós fazemos para Deus, nós devemos fazer com todo o coração, com todo o empenho, com toda a nossa alma, com toda a nossa dedicação, mas precisamos entender que isso não nos garante nada. Não são as obras que fazemos que nos asseguram que nós vamos ficar bem com Deus. O que nos assegura que nós vamos ficar bem com Deus é a intercessão de Cristo por nós. Nesse exato momento, Ele está à mão direita de Deus, intercedendo por nós. Ele está suplicando ao Pai em nosso favor. É isso que nos garante, que nos assegura a aprovação de Deus. É o seu Filho amado, aprovado, varão aprovado, que já está assentado à sua direita, e como vimos, nós estamos assentados com Ele. Então, o que você tiver que fazer para Deus, faça com alegria, faça com todo o coração, ou então não faça.
você tiver que servir ao Senhor, trabalhando na sua obra, faça isso com toda a dedicação, com todo o empenho. Você não está servindo ao pastor, não está servindo à igreja, você está servindo a Deus, porque se você estiver servindo ao pastor ou à igreja, o que você vai colher vai ser frustração, vai ser desânimo e abatimento. Mas se você estiver fazendo para Deus, você colherá alegria, contentamento e satisfação, regozijo na sua presença. As obras não podem te ajudar. Só Cristo. Só Ele pode mediar a sua relação honrosa e também aprovada diante de Deus. E o terceiro ponto, irmãos, em relação a essa questão, para a nossa aplicação, e vamos orar, entenda que você foi recriado, você é uma nova criação. Você não tem mais compromissos com aquela velha natureza, com aquela velha criatura. Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo fala no capítulo 8 que nós não devemos mais nada à carne, ou seja, nós não estamos mais endividados com ela, o nosso nome não está mais no SPC, nós já fomos limpos pelo sangue de Jesus. Então, meus irmãos, nós devemos viver uma vida de liberdade na presença de Deus. E é interessante que, às vezes, muitos cristãos confundem isso e acreditam que viver uma vida de liberdade na presença de Deus é não se preocupar com a sua ética, com o seu compromisso de viver uma vida santa, uma vida reta perante Deus. Muito pelo contrário, irmãos, nós somos livres para sermos santos. Nós somos livres para vivermos uma vida de retidão, nós somos livres para vivermos uma vida distante de qualquer influência do mal, do mundo, do diabo e do domínio da nossa carne. É para isso que nós somos livres. Então, no capítulo 5 dessa carta, Paulo vai falar sobre isso, sobre a nossa liberdade em Cristo. Então vamos aproveitar essa liberdade que temos, para vivermos intensamente na presença de Deus, com toda alegria, entendendo que nós fomos recriados em Cristo para as obras de Deus, para fazer a obra de Deus, para viver de acordo com a sua palavra, com o desejo fiel, constante, sincero, de fazer tudo para o seu inteiro agrado, para a sua inteira satisfação, porque Ele é o único ser no universo a quem nós realmente precisamos agradar. Amém? Porque tudo o que ocorre nesta nossa história deve redundar para a sua honra e para a sua glória. Amém. Vamos orar. Glória a Deus. Senhor, bendito seja o teu santo nome, pela tua palavra, Senhor, que acabamos de ouvir nesta manhã. Obrigado, Senhor, pela maneira tão especial, através do qual o Senhor nos tem separado para a salvação. Obrigado porque o Senhor nos livrou, Deus, da morte espiritual, da escravidão ao pecado, ao mundo, à carne e também da condenação eterna. Obrigado, Senhor, porque a Tua graça nos deu vida e vida em Cristo Jesus, nosso Senhor, em quem fomos ressuscitados dos mortos para viver em novidade de vida na Tua presença, Senhor. Então nós te pedimos em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, para que nós possamos viver, Senhor, a partir da compreensão de que fomos salvos inteiramente pela graça do Senhor. Que o Senhor possa alimentar em nossos corações a fé que estende a mão para receber esta graça diariamente, porque dela precisamos para viver a vida cristã, assim como precisamos para que pudéssemos ingressar na vida cristã. Senhor, ajuda-nos também, Pai querido, para que nós possamos viver, ó Deus, na Tua presença, com a total compreensão de que não são os nossos afazeres, as nossas obras, que nos garantem a aprovação do Senhor.
Ó Deus, que nós tenhamos um coração sempre voluntarioso, sempre disposto a te servir, a fazer a tua obra, ó Deus, com excelência, com amor, com dedicação, com empenho máximo, mas sempre compreendendo, Pai, que nós devemos fazer isso para te glorificar, para a tua honra, para a tua glória, para devolver ao Senhor, ó Deus, um pouquinho, muito pouco, do muito que o Senhor nos tem dado, em termos de gratidão, de louvor e exaltação ao teu nome. Ó Senhor, desperta aos nossos corações, para que nós compreendamos que nós agora vivemos uma vida nova na tua presença. A nossa vida velha já não tem nada a ver conosco. Não estamos mais presos à velha criatura, à velha criação, mas agora somos nova vida em Cristo Jesus, chamados e refeitos para as boas obras, as quais o Senhor de antemão preparou para que andássemos nelas. Então ajuda-nos, ó Deus, a que deixemos para trás a velha natureza, com suas paixões, com seus pecados, com as suas inclinações perversas e mais. Ajuda-nos a esmurrar a nossa carne, até que ela esteja totalmente debaixo da servidão de Cristo, para que a nossa vida seja uma expressão viva do teu querer, da tua vontade, daquilo que te agrada e glorifica o teu santo nome. Ó Senhor, nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor.